A crise no mercado de trabalho da China testa a determinação de Pequim na guerra comercial. De sapatos a móveis, a redução de pedidos força licenças e cortes salariais. Essa manchete pode parecer apenas mais uma notícia econômica distante, mas na verdade ela revela um fenômeno que está sacudindo a ordem mundial. Essa crise não é só sobre calçados, móveis ou fábricas fechando. Ela é um sintoma de algo muito maior, o choque entre dois modelos de mundo, um baseado em liberdade individual, mercado aberto e democracia, e outro baseado em controle estatal, autoritarismo e vigilância. Fique até o fim deste texto, porque o que está acontecendo hoje entre China e Estados Unidos vai impactar o que você compra, o que você paga, os empregos disponíveis ao seu redor, o futuro das empresas do seu país e, no limite, a liberdade com que você vive. Para entender a crise atual, primeiro precisamos entender como a China se tornou a fábrica do mundo. Esse processo começou nos anos 1980, quando Deng Xiaoping, líder chinês após Mao Tse-tung, decidiu abrir a economia do país. A China ainda era comunista politicamente, mas economicamente decidiu jogar o jogo do capitalismo global. Deng criou zonas econômicas especiais com regras flexíveis para atrair investimentos estrangeiros. O país tinha o que ninguém tinha na mesma escala, uma população gigantesca e salários muito baixos. Empresários de todo o mundo olharam para a China e viram uma mina de ouro. A China não só era barata, mas também tinha um governo disposto a construir portos, estradas, fábricas, a qualquer custo, inclusive social e ambiental. Os Estados Unidos tiveram um papel enorme nesse processo. Grandes empresas americanas correram para terceirizar a produção para a China. A lógica era simples: produzir barato, vender barato e lucrar muito. Na época, os governos ocidentais viram essa integração econômica como algo positivo. Acreditavam que, à medida que a China enriquecesse, ela inevitavelmente se tornaria mais democrática, mais liberal, mais parecida com o Ocidente. Essa foi uma das maiores apostas geopolíticas das últimas décadas, e ela fracassou. Em vez de se abrir politicamente, a China usou o enriquecimento para fortalecer ainda mais o Partido Comunista, expandir sua influência no mundo e controlar cada vez mais seus próprios cidadãos. Enquanto isso, o Ocidente se tornava cada vez mais dependente das importações chinesas. Essa dependência criou problemas que explodiram em 2018, quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e iniciou a guerra tarifária. Trump impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses. O objetivo era corrigir um déficit comercial gigantesco e punir práticas que ele via como desleais: roubo de propriedade intelectual, dumping, vender produtos abaixo do custo para destruir concorrentes, subsídios estatais e manipulação cambial. Pela primeira vez, os Estados Unidos não estavam apenas reclamando da China, estavam agindo para conter seu avanço. Para muitos americanos comuns, isso soava como justiça histórica. Afinal, eles viram suas fábricas fecharem, seus empregos desaparecerem e suas cidades entrarem em decadência enquanto a China prosperava. Agora, com a volta de Trump ao cenário político, o debate sobre tarifas se intensifica. Empresários nos Estados Unidos reclamam que as tarifas encarecem insumos, reduzem margens e prejudicam os consumidores. Mas muitos trabalhadores e eleitores da classe média veem as tarifas como uma defesa necessária, uma forma de proteger empregos e reconstruir a indústria americana. As tarifas, afinal, são impostos sobre produtos importados. Elas tornam produtos estrangeiros mais caros, incentivando as pessoas a comprar produtos nacionais. Em teoria, isso dá um fôlego à indústria local. Na prática, as tarifas são uma ferramenta de guerra econômica, não perfeita, não indolor, mas muitas vezes necessária quando o outro lado joga sujo. E a China joga sujo de várias maneiras. Uma das principais é a manipulação cambial. O governo chinês mantém o yuan artificialmente desvalorizado em relação ao dólar. Isso significa que os produtos chineses ficam mais baratos no mercado internacional, mesmo que os custos de produção subam. Quando uma moeda é mantida artificialmente baixa, o país exportador tem uma vantagem enorme, porque consegue vender barato sem sacrificar lucro. Isso esmagou indústrias inteiras no Ocidente. Além disso, o governo chinês subsidia empresas estatais, garantindo crédito fácil, energia barata e proteção política. Essas empresas não precisam ser lucrativas, precisam apenas sobreviver e expandir. O resultado é um campo de jogo extremamente desigual. A guerra tarifária, portanto, é uma reação a um problema que foi construído ao longo de décadas.
E ela está revelando fragilidades que antes ficavam escondidas sob o crescimento impressionante da China. Por trás das taxas oficiais de PIB, há um setor imobiliário em bolha, empresas zumbis que dependem de crédito estatal, uma população jovem altamente educada e sem emprego, e uma confiança abalada nos números divulgados pelo governo. Recentemente, quando o desemprego juvenil bateu recordes, o governo simplesmente parou de divulgar o dado. Esse apagão estatístico gerou pânico nos mercados e levantou uma pergunta crucial: se a China não consegue lidar nem com a divulgação de dados, o que mais está escondendo? O impacto das tarifas vai muito além de China e Estados Unidos. Quando a economia chinesa desacelera, o mundo sente. A China compra petróleo, minério de ferro, soja, automóveis, máquinas. Ela é o maior cliente de muitos países, inclusive do Brasil. Quando a fábrica do mundo trava, as exportações para a China caem, as commodities desvalorizam, o comércio global diminui. Além disso, cadeias globais de suprimento começam a sofrer. Muitas das peças e insumos usados em fábricas na Europa, América Latina e África vêm da China. Se elas param, fábricas em outros continentes também param. Na disputa monetária, há outro ponto crucial. O yuan é rigidamente controlado pelo governo chinês, enquanto o dólar é uma moeda livremente negociada e aceita como reserva global. Para muitos países, ter dólares significa ter segurança. Mesmo com todos os problemas dos Estados Unidos, déficits, polarização política, dívida pública, o dólar ainda é considerado porto seguro. O yuan, por outro lado, enfrenta um obstáculo fundamental: confiança. Quem vai confiar suas reservas, suas poupanças, suas transações internacionais a uma moeda que depende do humor de um comitê central comunista? No fundo, o que está em jogo não é apenas comércio. É um embate entre modelos de sociedade. O Ocidente representa, com todas as suas imperfeições, um modelo baseado em liberdade individual, direitos de propriedade, liberdade de imprensa, alternância de poder e competição aberta. A China representa um modelo autoritário, onde o Estado controla as empresas, decide o que pode ser dito e restringe o poder do indivíduo. E aqui está um ponto que muitos não entendem: defender indústria nacional, educação tecnológica, soberania econômica não significa defender controle estatal total. Um país pode, e deve, fortalecer sua indústria sem virar uma ditadura. A crítica à China não é porque ela tem indústria forte, mas porque ela combina essa indústria com repressão, censura, vigilância e expansão autoritária. A guerra tarifária também escancarou que as promessas feitas nos anos 1992 não se cumpriram. Naquela época, acreditava-se que o comércio traria democracia. O que vimos foi o contrário. A China usou o comércio para enriquecer e fortalecer seu regime autoritário. Em vez de mudar, Pequim exportou seu modelo para fora. As estradas da seda modernas, financiadas por crédito chinês, levam não apenas infraestrutura, mas também influência política, dívida e, em muitos casos, dependência. Os Estados Unidos, ao reagirem agora, estão atrasados, mas não derrotados. A China enfrenta problemas internos sérios, uma população envelhecendo rapidamente, um mercado interno que não consegue absorver toda a produção, tensões sociais crescendo, e fuga de investimentos para países como Vietnã, Índia e México. Além disso, a tentativa de internacionalizar o yuan está empacada. Sem confiança, não há moeda global. Enquanto isso, o dólar segue firme, não por ser perfeito, mas porque todos os outros modelos são piores. Quem está ganhando essa guerra? Ninguém, ainda. O mundo está em reacomodação. Mas uma coisa está clara: a guerra tarifária revelou a fragilidade da China e a necessidade urgente do Ocidente de reconstruir suas capacidades industriais, tecnológicas e militares. Para o cidadão comum, isso significa entender que os preços vão mudar, que as cadeias de produção podem se aproximar, que os empregos podem voltar, mas que o custo disso será negociação, resiliência e, acima de tudo, paciência. No final, o que realmente importa não são apenas tarifas, produtos ou moedas. É o modelo de mundo que vai prevalecer. Queremos viver em um mundo onde a liberdade de imprensa existe, onde as pessoas podem criticar o governo sem serem presas, onde o sucesso econômico não depende da permissão do Estado. Ou queremos um mundo onde tudo, até sua conta bancária, depende de lealdade política. Essa escolha não é abstrata. Ela está sendo feita agora, nas fábricas de Putian, nas reuniões da OMC, nos discursos de campanha de Trump, nas estratégias de Pequim e, sim,
na carteira de cada consumidor global. Se você que chegou até aqui agora entendeu que estamos diante de uma disputa civilizacional, o comércio foi apenas o primeiro palco. A tecnologia, a informação e a moeda serão os próximos. A pergunta final não é apenas quem vai ganhar mais dinheiro. A pergunta é, em que tipo de mundo queremos viver quando a poeira baixar? E por isso, mesmo que você não se importe com tarifas, com sapatos ou com cadeias globais, deveria prestar atenção. Porque o futuro já começou, e ele vai bater à sua porta mais cedo do que você imagina.